Vamos agora à correção da atividade 1 sobre matrizes, né? Então eu passei para vocês aqui algumas afirmativas para vocês identificarem se era verdadeiro ou falso. Então eu tenho aqui, ó, classifiquem verdadeiro ou falso as afirmativas abaixo. Tem essa matriz lá na letra A, é uma matriz de identidade? Verdadeiro ou falso? Nesse caso aqui, ela é falsa, porque a matriz identidade, os elementos que são, né, que tem que ser o valor de 1, eles devem estar na diagonal principal, eles devem estar na diagonal principal, que é essa diagonal aqui. Ó, a diagonal principal é essa diagonal aqui, ó. Então, essa é a diagonal principal. Então, esses elementos tem que ser 1 para ela ser uma matriz de identidade. Então, e o outro lado aqui, ó, é a diagonal secundária. Então, os elementos 1 estão na diagonal secundária. Então, nesse caso aqui é falso. Aí ele pergunta assim, é uma matriz triangular, né, na letra B? Matriz triangular é quando tem um triângulozinho aqui, ó, de zeros, né? Só que esse triângulozinho, eles têm que estar acima ou abaixo da diagonal principal, né? Qual é a minha diagonal principal aqui, ó? Então, para ser uma matriz triangular, né, ele tem que ter, né, zeros, né, acima da matriz da diagonal principal. Só que da diagonal principal, né, de uma matriz quadrangular. O que é uma matriz quadrangular? É uma matriz que ela tem o mesmo número de linhas e mesmo número de colunas. Então, essa matriz aqui, ela não é uma matriz quadrangular, porque ela não tem o mesmo número de linhas e mesmo número de colunas. Ela tem, ó, uma, duas linhas e ela tem 3 colunas. Uma matriz quadrangular, ela tem que ser linhas igual a colunas. E aí sim, então, por exemplo, aqui, ó, se eu tiver uma matriz assim, né, uma matriz neste formato aqui, ó. Vou botar assim. Uma matriz quadrangular, porque ela tem duas linhas e duas colunas. E aí a minha diagonal principal, ó, é essa diagonal aqui, né? A diagonal principal é essa aqui. O valor acima dela é zero? Então ela é uma matriz triangular. Se fosse aqui, no lugar do 3 aqui, né, fosse invertido, aqui 0 e aqui o 3. Ela também é uma matriz triangular, só que inferior, porque o 0 está embaixo, né? Então, para ser triangular, abaixo ou acima da diagonal principal tem que ser 0. Então, se eu tiver uma matriz assim, ó, 3 por 3, ó. Aí, tá aqui. Matriz de 3 linhas, faltou um número aqui. 3 linhas e 3 colunas, né? E aí, minha diagonal principal é qual? Essa aqui, tá aqui. Os valores que sobraram, né, acima ou abaixo, são todos zeros? Nesse caso aqui, abaixo são todos zeros. Então, ela é uma matriz triangular. Se aqui também fosse todos os zeros, né? Aqui fosse número e aqui fosse zero, então ela também seria uma matriz triangular superior. Como está aqui, ela é uma matriz triangular superior. Então, lembrando, para ser matriz triangular, ela tem que ter mesmo número de linhas e mesmo número de colunas. Essa aqui, ó, tem 3 linhas, mas só tem 2 linhas e 3 colunas. Então, é falso, tá? Então, resumindo, tem que ter o mesmo número de linhas, mesmo número de colunas, e os elementos acima da diagonal principal ou abaixo tem que ser zero. Então, aqui, é uma matriz quadrada? Não, porque matriz quadrada, ela tem que ser mesmo número de linhas, mesmo número de colunas. Então, aqui também é falso. É uma matriz coluna? Sim, aqui está verdadeiro. Então, ó, que ela só tem uma coluna aqui, verdadeiro. É uma matriz nula? Sim, porque todos os elementos são zeros, então é verdadeiro.
Aí agora aqui, ó, é uma matriz quadrada? Sim, ó, porque tem duas linhas e duas colunas, então é verdadeiro. E agora aqui nós temos, ó, é uma matriz triangular? Vamos conferir a quantidade de linhas e colunas, ó. Uma, duas, três linhas. Uma, duas, três colunas. Já atendeu o primeiro requisito. Vamos separar agora a diagonal principal, tá? Aqui, diagonal principal. Os valores acima ou abaixo são zeros? Sim, se a gente olhar aqui, os valores abaixo, ó, são todos zeros. Então, ela é uma matriz triangular. Então, é verdadeiro, tá? Vamos agora corrigir a segunda questão. Dada a matriz A, 3 por 3, ó, 3 linhas e 3 colunas, verifique se ela é simétrica. Uma matriz simétrica é quando a gente faz a sua transposta e ela dá os mesmos resultados. Transposta é o quê? O que era linha passa a ser coluna. Então, se eu fizer aqui a matriz transposta, né? Vou botar aqui a matriz transposta, o que era linha passa a ser coluna. Então, ó, 1, 2, 3, o que era linha passa a ser coluna. O que era linha passa a ser coluna. A matriz ficou igual? Não ficou igual, ó. Ela não tá igual. Então, ela não é simétrica. Não é simétrica. Outra aqui agora. Determine, né, dada a matriz, 3 por 3, determine a sua menos AT, ou seja, a sua oposta transposta. Então, oposta, eu mudo os valores. Onde é positivo, passa a ser negativo. Onde é negativo, passa a ser positivo. Então, vamos lá. Vou fazer a oposta primeiro, para ficar mais fácil, né? Oposta. Para poder ficar mais fácil de identificar como é que foi feito. Então, 2 positivo, 2 negativo. 1/3 positivo, 1/3 negativo. Menos 3 passa a ser 3. Menos 1/2 passa a ser 1/2 positivo, né? 4 passa a ser menos 4. Menos 5 passa a ser 5. Menos 2 passa a ser 2. 0 não tem valor, continua sendo 0, né? Não tem sinal, perdão. 6 passa a ser menos 6. Então, eu já fiz a minha oposta, né? Que é mudando só os sinais. Agora, eu tenho que fazer a transposta. O que é linha passa a ser coluna. Então, ó, menos 2, menos 1/3 e 3, que está nessa primeira linha, vai passar para a primeira coluna. Então, vai ficar menos 2, menos 1/3 e 3. Menos, não, aqui é, perdão, é positivo. Então, meio, menos 4 e 5. E aqui, ó, que era a terceira linha, vai passar a ser a terceira coluna. 2, 0 e menos 6. Então, essa é a minha matriz transposta, né? Então, oposta, transposta, tá aqui, né? Vou botar aqui assim. Agora, daqui, ó, considerando a matriz 3 por 3, é possível classificá-la como uma matriz nula? Não, porque ela, para ser nula, todos os seus elementos têm que ser zero. Então, não, pois nem todos os elementos são zeros, né? Então, só deixar aí, não. Tá? Então, vocês escrevam aí na resposta. Não, pois todos os elementos teriam que ser zero. Agora, se a gente for classificar, ó, tem uma diagonal principal aqui, ó. É uma matriz com o mesmo número de linhas e número de colunas. E aqui tá zero na parte de baixo, ó. Ela é uma matriz triangular, né? Se tivesse que classificar, a gente poderia dizer que ela é uma matriz triangular. Então, não é uma matriz nula. Quarta questão. Dadas as matrizes, determine a sua transposta, né? Então, transposta, o que é linha, passa a ser coluna. Então, vai ficar 1, menos 3, menos 9, 10, 0 e 7, né? O que é linha passa a ser coluna, tá? Eu posso representar uma matriz tanto pelos colchetes assim, como por essa barrinha, tá? Dá no mesmo. Questão 6 aqui, eu tenho, ó, determinar a sua oposta, né?
Então, a matriz oposta é só a gente ir trocando os sinais. Onde é positivo, passa a ser negativo. Então, fica menos 2, menos 3, 8 positivo. Menos 4, 6, menos 5. 9, menos 10, menos 23. Tá? E aí, fecha aqui a matriz. E a gente finalizou a correção dessa atividade.